Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos aprender o efeito do íon comum em equilíbrios heterogêneos. Então, aqui a gente tem uma solução saturada de sulfeto ferroso, na qual acontece o seguinte equilíbrio. Sulfeto ferroso sólido em equilíbrio com ferro 2+, aquoso, e enxofre 2-, também aquoso. Para este equilíbrio, o KPS é igual ao produto entre concentração de ferro 2+, e concentração de enxofre 2-, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 18. O que vai acontecer se você juntar a essa solução um sal de ferro, como, por exemplo, sulfato ferroso, ou qualquer sulfeto, como, por exemplo, sulfeto de sódio. Das duas, uma. Ou você tem liberação de ferro 2+, ou você tem liberação de enxofre 2-, que é o caso do sulfeto de sódio, ou um outro sulfeto qualquer. Tendo liberação de um desses íons, o que diz o princípio de Le Chatelier? Bom, segundo o princípio de Le Chatelier, o sistema reage para restabelecer esse equilíbrio. Se houve um excesso de íons, o sistema responde consumindo esses íons. O equilíbrio é deslocado no sentido de precipitação do sulfeto ferroso. Então, acrescentando um íon comum, você desloca o equilíbrio no sentido de precipitação do eletrólito em questão. Um outro jeito de analisar o efeito do íon comum é olhar para essa expressão do KPS. Qualquer aumento na concentração de ferro 2+, ou na concentração de enxofre 2-, resulta num produto entre essas concentrações maior que esse 5 vezes 10 a menos 18, que é o valor do KPS. E pelo que a gente viu na aula sobre previsão das reações de precipitação, isso aqui provoca precipitação do sulfeto ferroso, que é exatamente o que a gente viu na explicação anterior. Resumindo, qualquer íon comum força a precipitação do eletrólito. Um outro exemplo é o seguinte: a gente vai olhar para uma solução contendo cloreto de sódio, que é um sal, que se dissocia totalmente em Na+ e Cl-. Se você faz passar por uma solução saturada de cloreto de sódio o gás ácido clorídrico, você insere um íon comum. Que íon comum é esse? O Cl-. Então, o que vai acontecer? Você vai ter Na+, mais um excesso de Cl-, e isso favorece a precipitação do cloreto de sódio. Então, você vai observar a precipitação de cloreto de sódio aqui. Por quê? Porque quando o ácido clorídrico entrou em contato com a água, ele se dissociou em H+ e Cl-. Você tem um excesso do íon comum que favorece a formação desse NaCl. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.